Shea Shalom e Lehuhen, que a paz esteja sobre todos vocês. Erev Tov aí. Então vamos lá agora de forma geral aí, dar início à nossa Mishnah, dei uma pitadinha ali, fiz umas perguntinhas, damos uns exemplos, mas vamos agora seguir direto aí com a Mishnah aí, né, como eu tinha explicado antes aí. Maseret Brahot, Tratado de Bênçãos, Perek Aleph, capítulo 1, Pasuk ou Siman Aleph, versículo 1. Be matai korin et shema be'arvit misha sheha kohanim nernasim leho betrumatan adisof hashemurah arishonah divrei Rabi Eliezer. Tradução aqui vai ser: a partir de quando, né? A partir de que momento pode-se fazer a leitura, a recitação do Shema Israel à noite? E aí, continua, aí vem a resposta, né? Mishaha Sheha Kohanim Nernasim Leho Betrumatan. Ou seja, a partir do momento em que os sacerdotes, né? Daqui, né? Sheha Kohanim entram para comer a sua porção de trumá, né? Betrumatan. Trumá seria uma oferta, uma oferenda sagrada. A gente vai estudar essa palavra aí para entender o que seria essa oferenda sagrada, né? Betrumatan. Então, a partir do momento que os Kohanim entram para comer a sua porção de trumá, a de Sof até o final, a Shemurah Arishonah, da primeira vigília da noite, de Vrei Rabi Eliezer, escreve, né, ou de acordo com Rabi Eliezer. Então, a partir de quando pode fazer a leitura do Shema Israel à noite? A partir do momento em que os sacerdotes entram para comer sua porção de trumá, que é até o final da primeira vigília da noite, né, escreve aí, ou ensina o Rabi Eliezer. Então, aí fica meio assim, né, tipo, a partir do momento, né? Que momento que é esse, né? É a partir da primeira vigília da noite. E o que é essa primeira vigília da noite? E aí eu vou mostrar para vocês aqui uma tabelinha para vocês entenderem o que é essa primeira vigília da noite, segundo Rabi Eliezer. Então vamos lá, né? O sistema de contagem judaico das vigílias. Então, os judeus separavam o dia em duas partes, tá? Então a primeira parte correspondia ao dia claro, né? Não seria o período diurno. E este período era contado, marcado a partir do momento do nascer ou do nascimento do sol, que ocorria por volta das 6 horas da manhã. Então, a partir das 6 horas da manhã, né, era o momento do nascimento, do nascer do sol, era o período já de contagem ao qual marcava, né, o dia diurno. Então, das 6 da manhã até o pôr do sol, que ocorria por volta das 18 horas da tarde, era, portanto, o período diurno, né? A marcação da contagem período diurno, tá? Então, das 6 da manhã às 6 da tarde, tinha um período de 12 horas diurnas, né? Então, a segunda parte, né, como eu coloquei aqui em cima, os judeus separavam o dia em duas partes. Então, a primeira parte era o período diurno, a segunda parte corresponde ao dia escuro ou à noite ou o período noturno. Este período era contado, né, marcado a partir do pôr do sol, que ocorria por volta das 16 horas da tarde. Então, quando acabava aqui o período diurno, já estava iniciando o período noturno, né, que ia até o nascimento do sol por volta das 6 horas da manhã do dia seguinte. Então, eu coloquei aqui. Então, vamos supor que hoje, agora, às 6 horas da manhã até às 6 horas da tarde, seria o período diurno, claro. Então, quando chegou essas 18 horas, já está entrando o período noturno, que vai até às 6 horas da manhã do outro dia. Então, esse é o primeiro ponto, beleza? Agora vamos para a segunda parte, né, de como que era dividido isso daí. Então, vamos lá. A divisão das horas, né, do período diurno, segundo os judeus, né? Então a primeira hora equivalia e equivale até hoje às 7 horas da manhã, a segunda hora às 8 horas da manhã, a terceira hora às 9 da manhã, a quarta hora às 10 horas da manhã, a quinta hora às 11 da manhã, a sexta hora ao meio-dia, a sétima hora à 1 da tarde, a oitava hora às 2 da tarde, a nona hora às 3 horas da tarde,
a 10ª hora às 4 horas da tarde, a 11ª hora às 5 horas da tarde e a 12ª hora às 18 horas da tarde. Então, a divisão do período diurno era dividida aqui em 12 horas. Só que agora, o período noturno é diferente. Vamos lá. Então, nós temos a divisão das horas do período noturno. Então, tá aqui, né? Aqui, né, no período noturno, os judeus costumavam separar as horas em 3 vigílias, de 4 horas cada uma. Como funciona isso? Então, vamos lá. A primeira vigília da noite é das 18 horas às 22. Segunda vigília da noite é das 22 às 2 da manhã. E a terceira vigília da noite das 2 da manhã às 6 da manhã. Então, essas seriam a contagem das vigílias noturnas segundo, né, a forma judaica de contagem de marcação. Porém, existiam também, os romanos também faziam divisão das vigílias, só que eles faziam em 4 vigílias, né? Então, por que eu estou explicando a questão da vigília também dos romanos? Né? Porque, como eu falei, a gente estuda o judaísmo, mas vai sempre encontrar aí alguns protestantes, né, alguns evangélicos, eles vão questionar algumas coisas. A gente também tem que saber isso daí para não sair por baixo, né, mostrar que a gente tem conhecimento também, né, e quebrar a ignorância, certos paradigmas da ignorância aí que eles têm, que eles acham que são donos da verdade absoluta. Então, as vigílias romanas eram em 4, então a primeira vigília da noite deles era das 18 às 2, a segunda vigília da noite das 2 à meia-noite, a terceira vigília da noite da meia-noite às 3 da manhã e a quarta vigília da noite das 3 às 6 da manhã. Né? E aonde aparece isso daí, né, que eu falei, a gente também tem que estudar, querendo ou não, o Novo Testamento, mas não para acreditar, para crer, para poder praticar. Você vê, né, no caso, o Rabino Dora, ele debate com os protestantes, os evangélicos, e ele tem que ter ali bala na agulha, né, vamos dizer assim, para poder debater e ganhar esses debates e mostrar que eles estão errados, estão ignorantes. Por quê? A gente vê ali o sistema de 3 vigílias é encontrado no Novo Testamento em Lucas 12:38. Em Lucas 12:38 vai estar escrito assim, né? Que ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Bem-aventurados são eles se assim o acharem. Ou seja, então essa contagem de 3 vigílias. Então, o livro de Lucas, ele está associado à forma judaica de contagem de marcação das 3 vigílias. E o sistema de 4 vigílias, ele é encontrado no livro de Mateus 14:25, que diz lá: na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Ou seja, na quarta vigília. Então os judeus tinham 3 e os romanos tinham 4 vigílias. Então é bom saber isso aqui, certo? E aí tem uma outra questão aqui já para a gente deixar essa questão da explicação das vigílias para voltar ali para Mishnah. Então, diferentemente de nós, né, que é o povo do Ocidente, em específico nós, o povo brasileiro, que contamos, né, marcamos o dia completo de 24 horas a partir, por exemplo, da meia-noite de hoje até a meia-noite do dia seguinte. Os judeus consideravam a sua contagem de forma diferente, a partir das 6 da tarde de um dia, né, o pôr do sol de um dia, que ocorre às 6 horas da tarde, até às 18 horas do pôr do sol do dia seguinte. Então a gente conta da meia-noite à meia-noite, eles contam das 6 da tarde às 6 da tarde. E aí isso já fica explicado aqui, né? Por que o Shabat começa na sexta-feira se Shabat é sábado, né? Então, por quê? Às 18 horas da sexta-feira tá ligado ao conceito judeu de contagem, né, do dia. Então, às 18 horas da sexta-feira do pôr do sol da sexta-feira é da início ao Shabat e termina às 18 horas do sábado do pôr do sol do dia seguinte. Beleza, minha galera? Então, ali na Mishnah, quando diz Me matai corim et shema be'arvit, a partir de quando podes fazer a leitura ou recitação do Shema de Israel à noite, be'arvit, mishaha sheha koanim nirnasim le'erol betrumatan, a partir do momento em que os sacerdotes entram para comer da sua porção do trumá, adisof ashemurah Arishoná, Divrei Rabi Eliezer, até o final da primeira vigília da noite. Então, o que é, ou seja, quando o sacerdote entra para comer o terumá, que equivale o quê?
ao final da primeira vigília da noite. E o que é o final da primeira vigília da noite? Qual que é esse horário? Nós temos aqui a primeira vigília da noite, o final da primeira vigília da noite, às 22 horas. Então você pode, segundo Rabi Eliezer, fazer a leitura do Shema Israel à noite até o final da primeira vigília da noite, ou seja, até as 22 horas da noite, até as 10 horas da noite, até as 22 horas da noite, você pode fazer a leitura do Shema Israel segundo o Rabi Eliezer, ok? Aqui então nós temos um ponto.